Joy, deveríamos começar? Já deu 5 minutos? Sim, Rinpoche, quando você estiver pronta. Onde eu parei? No 10º? Eu acho que você parou na pergunta como não ter torpor quando você se lembrar dos ensinamentos ou do Buda. Muito bem. A próxima pergunta. Pergunta 12. É um pouquinho complicada. Falando sobre datos, os elementos. Como deveria um Bodhisattva aprender a entrar em todos os datos? E isso dato é uma palavra sânscrito e é tão rica e importante. São os elementos, safiras. E tem muitos estudos no Abhidharma, mas para entender que temos muito, entendendo que temos muito nos novatos aqui, para dar apenas uma imagem para vocês, diríamos aqui, estou falando para várias pessoas aqui. Lembram que mais cedo eu disse cada pessoa, mesmo se eu falar 2 palavras aqui, tem uma mudança nesse dato. E, na verdade, quando nós falamos, nós temos meio que uma crença de estamos se comunicando, mas normalmente é tudo meio turvo, assim, certo? Eu costumava dizer que nós temos apenas que ter a esperança de que ter uma comunicação que não tenha falha. E você, na verdade, você tem a esperança de ter uma comunicação que tenha sucesso o tempo todo. E se você conseguir fazer isso é porque você tem muito mérito. Mas os bodhisattvas sabem que esse dato, a dimensão que isso está acontecendo nesse exato momento, com 100 mil pessoas ou com uma única pessoa, qual elemento, qual é a outra palavra? Os constituintes, a constituição. Essa é uma palavra boa, certo? A constituição. Os indianos, eles caminham de manhã para ajudar a constituição do corpo deles, certo? Dos elementos, ou o humor deles. Realmente conseguir ajustar isso. O humor do ouvinte, não estou nem falando do ensinamento, não importa. Até eu abanando aqui minha máscara. Se eu for um bodhisattva que tem habilidade nisso, que sabe quando e o que e por quanto tempo, tudo isso irá criar algo, afetar de alguma forma. E se você olhar profundamente para a sua vida, isso talvez tenha acontecido com você várias vezes, certo? Às vezes do nada, por alguma razão estranha, alguém de repente te inspira, ou alguém realmente te deixa com muita raiva. Basicamente, os elementos se juntaram dessa forma. Então, é isso que essa pergunta quer dizer. Como um bodhisattva realmente aprende a realmente sacar isso?
esses elementos. E esses são treinamentos muito importantes, na verdade. Harvard precisaria aprender isso, Stanford precisaria aprender isso, e aí teríamos menos guerras, porque senão não temos, então, esses encontros que acontecem. Normalmente o que acontece aqui é que eu digo algo e você escuta algo e você acredita que isso foi o que eu disse. Então você escuta algo que você acha que eu disse. E é isso, na verdade. Se você pensar profundamente sobre isso, é algo quase que depressivo pensar sobre o esforço que nós colocamos nisso que chamamos de comunicação. De qualquer forma, também essa próxima pergunta, na verdade, não é muito clara para mim. Talvez eu não consiga explicar muito bem a pergunta 13ª, mas tem alguma coisa a ver com o pedir, o solicitar e a confiança. Como buscar, perguntar e como não deixar com que outros diminuam a sua confiança ou a sua autenticidade, que os outros ofusquem a sua presença autêntica. Como não perder isso, como não deixar com que os outros ofusquem isso e estremeçam isso. 14ª, desculpa que está tomando tempo aqui, e na verdade eu nem comecei as respostas ainda, eu estou falando apenas das perguntas. Como um Bodhisattva pode aprender cada detalhe minúsculo dos campos búdicos, de todos os campos búdicos, e não apenas entender, mas também adentrar esses campos búdicos. Cada detalhezinho do campo búdico. E essa próxima é tão importante, especialmente aqueles que sempre falam sobre compaixão. Vocês deveriam prestar atenção nessa próxima pergunta. Nós sempre falamos, né, de budismo, compaixão, não violência, amor. Escutem esse comentário Mahayana aqui. Como deveria um Bodhisattva beneficiar, ajudar os seres sentientes, entretanto, sem nunca olhar para eles como um ser senciente? É uma pergunta muito importante. Porque muitas vezes, quando nós falamos sobre compaixão, falamos sobre hierarquia. Que existe a elite, a burguesia, que são os compassivos, e os objetos da compaixão, que são o proletariado. O proletariado são os objetos da compaixão. E é assim que nós pensamos normalmente. E aí a pergunta 16. Como um Bodhisattva deveria ensinar? Como um Bodhisattva deveria não se perder em qualquer tipo de vista? E como ele deveria ensinar e falar sobre Nirvana sem se perder nesse conceito de Nirvana?
Então, como um Bodhisattva deveria agir como um Bodhisattva e entrar no caminho do Bodhisattva sem se apegar a si mesmo da ação e do objetivo do Bodhisattva. E a pergunta 17 perguntas para nós, na verdade, que foram feitas pelo Bodhisattva da Alegria Suprema. E daí o Buda dá a resposta, as respostas. Primeiro, uma homenagem muito longa ao Buda, o que é muito bom. Na verdade, as perguntas já foram respondidas, certo? A pergunta já está cutucando ali. As perguntas já acertaram o alvo, na verdade. De qualquer forma, o Buda responde às perguntas do Bodhisattva. Ele fala sobre esse samadhi especial, o samadhi que acentua a verdade de todos os fenômenos. E o Buda fala muito tempo, grande parte do sutra, ele fala sobre como com esse samadhi, se o Bodhisattva tiver esse samadhi, daí o Bodhisattva não terá problemas com ter que lidar com 17 problemas que o Bodhisattva fez. E não apenas isso, se o Bodhisattva tiver esse samadhi, o Bodhisattva irá... Isso é importante. Normalmente nós falamos sobre as 6 paramitas, e no Sutra do Bom Eon, do Eon Bom, o Buda fala 121 paramitas. O Buda fala que o Bodhisattva irá sobressair se ele tiver esse samadhi. E o Bodhisattva também irá obter algo como 84 mil samadhis diferentes, 84 dharanis distintos. O Bodhisattva irá aprender a beneficiar os seres sencientes com muita vontade, querendo beneficiar os outros, entretanto não sendo pego com o ato de querer beneficiar os outros, ficar preso a isso. Então, e aí basicamente a resposta ela vem em 7 segmentos e é a última resposta que aumentou e na verdade esse sutra fala sobre isso. Essa última resposta ela fala, e daí o Bodhisattva irá rapidamente obter o parinirvana ou a iluminação. E daí mais perguntas são feitas. E daí o Buda fala sobre como tinha um rei, Chakravardin, que tinha 1000 filhos. E todos eles se tornaram Budas mais tarde. Esses 1000 filhos se tornaram os 1002 Budas. E a lista dos nomes, toda a lista desses nomes está nesse sutra. Não apenas a lista dos Budas, dos 1000 Budas, mas de onde eles vêm, o país deles, onde eles foram criados, a raça deles, o pai, a mãe deles, o filho deles, os atendentes deles, os discípulos deles.
e a cor deles, o tempo de vida deles, e quanto tempo o Dharma deles também permanecerá. E após eles atingirem o Parinirvana, que tipo de relíquias ou a quantidade de relíquias que surgirão. Às vezes tem apenas uma relíquia, o tamanho dessas relíquias e assim por diante. Essa lista uma grande parte desse sutra é com esse tipo de informação. Então, por favor, leiam o sutra. Ele é tão lindo, sei lá, eu acho que eu deveria dizer que eu sou muito sortudo por ter esse elemento, esse dato. Então, quando eu escuto, quando eu leio nomes como o Buda, tal e tal, ele nasceu numa cidade chamada Bhadra. Ele tinha como uma milha de luz, ou ele tem um atendente com o nome, o estudado, ele terá 84 mil, ou depois de um tempo ele vai ter 70 mil monges e assim por diante. Quando você lê essa lista, é algo muito tocante, porque vocês precisam ler com o contexto que eu falei lá no começo, porque é apenas uma exibição, é uma peça, certo? É uma manifestação. E lembrem-se, a duração de um kalpa. A história da pomba do Monte Everest, todo aquele tempo e o momento também. Então, se vocês puderem pensar dessa maneira, é algo que é muito desfrutável. Então, por favor, eu requisito que vocês leiam. E no final, o Bodhisattva mais uma vez faz perguntas. Como cada um desses Budas, como eles qual foi o primeiro pensamento que eles tiveram para se tornar um Buda para beneficiar os seres? E essa é a pergunta importante. Na verdade, esse é um assunto muito importante. E eu acho que é algo muito relevante para nós. Para nós, às vezes, claro, você ama o seu irmão, a sua irmã, provavelmente seu pai, sua mãe, seus compatriotas, sei lá, uma criança que está chorando na rua e que talvez tenha, sei lá, quebrou a boneca dela, você tem uma empatia por essa criança, você sente isso, você sente empatia, você entende ele ou ela ou a situação, mas eu não estou falando sobre isso aqui. Eu estou falando que às vezes, por razão nenhuma, você sente uma bondade tão forte, você simplesmente sente isso e você não tem você não quer nada de volta, né? Na verdade, normalmente o que nós temos é um interesse por trás, certo? Tem sempre um preço as coisas, mas às vezes a gente tem essa coisa autêntica, que a gente não quer nada em troca, e isso é a semente. Isso pode vir de formas muito distintas, como o Buda Shakyamuni, por exemplo, o nosso Buda Shakyamuni, quando ele estava andando em Katmandu, ele viu Dipamkara, ele esbarrou com um Dipamkara no meio da rua, e o Buda Shakyamuni, claro, na época ele não era chamado de Buda Shakyamuni, eu acho que Shubhadra, ele tinha um cabelo muito longo, e ele topou com o Dipamkara caminhando. E eu não acho que ele nem sabia se esse era o Buda Dipamkara, mas ele tinha uma aparência tão magnífica, tão bonita,
irresistivelmente bonito e maravilhoso. E daí ele viu uma poça na, na, na rua. E aí a mente dele pensou, nossa, o pé dele vai se sujar com essa lama. E aí ele imediatamente tirou o cabelo dele e colocou sobre a poça para que Dipankara pudesse passar. E daí Dipankara profetizou, dizendo, você se tornará o Buda Shakyamuni. É isso que acontece. Então é por isso que nós andamos por aí em Katmandu, às vezes buscando onde será que está essa poça, né? Talvez esteja em algum lugar, né? Tomara que eles nunca terminem de consertar as ruas de Katmandu, porque tem várias poças e pode ser qualquer uma delas. Então, o Bodhisattva Alegria Suprema, aí ele perguntou, como cada um desses Budas, como eles tiveram essa primeira ideia de tomar o voto do Bodhisattva. E essa é a última grande parte desse sutra, fala sobre isso, como cada um deles fez isso. E é uma parte, é muito bonito. Se você simplesmente olhar para a lista do que eles ofereceram, alguns ofereceram a nação inteira, o país inteiro eles ofereceram no momento que tomaram o voto. Outros, uma folha, uma lama, ou acho que até uma massagem foi oferecida. Porque pode ser algo tão lindo e tão simples. É assim que eles tomaram o voto do Bodhisattva, o voto de não construir hospitais. Não é um voto de construir hospitais ou de propagar qualquer que seja a sua visão, mas sim o voto de fazer com que as pessoas entendam a verdade. Então, esse é o meu resumo péssimo desse sutra maravilhoso. Eu peço a vocês, por favor, eu não acredito, a maior parte de vocês talvez não tenham tempo de ler inteiro, mas simplesmente folheiem um pouco o sutra. E eu espero que nós possamos, de fato, na verdade eu estou sentado, mas veio aqui na minha mente, eu preciso falar, eu estou aqui diante de alguém que está envolvido com um drama, que eu espero que nós possamos criar esses segmentos, né, uns segmentos, peças, de repente, de alguém tomando um voto de Bodhisattva e oferecendo uma massagem, por exemplo. O que vocês acham disso? Então, eu espero que isso seja algo que nós possamos fazer, atuar realmente esse Kalpa Bhadra Sutra. E desculpe-me, na verdade, eu acho que eu tomei quase todo o tempo, na verdade, temos ainda algum tempo para perguntas e respostas. Sim, muito obrigada, Rinpoche. Podemos passar para as perguntas, talvez? Muito bem. Então, os participantes, se vocês já mandaram as perguntas, podem mandar pelo QIA, no botão QIA no Zoom ou pelo chat do YouTube. Primeira pergunta do Jacko, ele pergunta... O Jacko perguntou, Rinpoche, quando nós lemos os nomes dos vários Budas e Bodhisattvas no Sutra, o que devemos ter em mente quando nós lemos essa lista? Deveremos visualizar que estamos prestando homenagem ou devemos tentar entender o significado do nome? Sim, isso poderia ser algo muito bom, mas você nem precisa fazer isso. Ler apenas já é suficiente. Muito bem. Apenas leiam. Vocês podem até ler durante estar procurando
um, um filme na Netflix ou assistindo o seu episódio favorito, é melhor ler do que não fazer nada. A chance de você sentar numa montanha maravilhosa, numa caverna e pensar sobre o Buda e não pensar em mais nada, para a maior de nós, a chance de ter isso é muito difícil. Então, simplesmente leiam. Muito bem. A próxima pergunta, do Ben. Ele perguntou: pensar fora da caixa afeta o nosso julgamento? Grande parte do nosso julgamento vem da nossa experiência, aquilo que chamamos de caixa. Sim, exatamente. Então, quando os julgamentos se dissipam, todos os valores, eles também se dissipam. E quando os valores se dissipam, você tem a liberdade absoluta. Esses são os valores, mas a propósito, nós precisamos deles agora. Lembrem-se, o Alegria Suprema disse como andar por aí, mas não ser afetado por isso. Então, ter todos os valores, né? Pessoas como você e eu devemos ter os valores, mas também sempre ter suspeitas em relação a esses valores. Acho que é algo assim. Ok. A próxima pergunta, temos duas perguntas relacionadas ao tempo e relatividade, então eu irei ler ambas. Uma delas veio do Luigi Sim, que ele pergunta: querido Rinpoche, mantendo em mente que tempo e espaço são relativos e que não tem nenhuma experiência que possa ser atada junta, podemos pensar que num único momento passamos por éons inúmeros de renascimentos e universos infinitos, e além disso, como tudo é composto e permanente e não tem essência, é correto pensar que em cada momento sempre temos Budas inúmeros dando ensinamentos. E uma pergunta do Marcos relacionado, ele diz: como o tempo não é absoluto, o que você quer dizer mais especificamente? Que você quer entender que você está falando que as coisas como o tempo é arbitrário, e podemos marcar o tempo de formas distintas, ou quando a gente fala que quanto tempo uma coisa, algo dura, tem a ver com a nossa percepção subjetiva, ou quando nós teremos coisas acontecendo relativamente, o que você quer dizer exatamente com isso? Na verdade, a maior parte das suas perguntas parece ter as respostas na própria pergunta. Sim, na verdade é uma ilusão. Não existe como algo, uma entidade independente. É por isso que não é algo absoluto. Muito tempo, pouco tempo, para sempre. Ou momentâneo. Tudo isso são delusões, hábitos, mas são muito fortes. São muito fortes. Uma noite numa cadeia de Delhi vai durar muito tempo. Um dia numa cafeteria pode passar rapidinho. Então, e a pergunta anterior realmente ressoa muito sobre isso. Muito do Avatamsukha, ele fala sobre isso, né? Que o momento, ou tudo, basicamente, do tempo que Jesus surgiu nessa terra, para o tempo que eu estou tomando isso aqui, tudo aconteceu em um momento, mas nós podemos fazer até melhor do que isso. Nenhum momento talvez tenha passado. Estamos falando do Mahayana aqui. Precisamos pensar assim. É um estudo muito grande de cosmologia que eu estou falando aqui. Esses sutras do Mahayana são muito interessantes, são muito poéticos, e temos muitas características aí presentes. E agora
que estamos tão privados. O tempo se tornou absoluto, apesar de que nós falamos que ele é relativo, e nós temos agora uma mentalidade tão pobre ao ler um nome, por exemplo, como Big Bang. Que nome bonito, como Dipankara. É muito mais bonito do que Big Bang. Muito bem. Muito bem. A próxima pergunta temos de Asteros Shotsu, que ele pergunta: querido Rinpoche, eu tenho uma pergunta em relação à prática. Eu ouvi você uma vez falar brevemente a importância de disciplina no caminho e como isso pode contradizer nosso desejo moderno e crença na liberdade. Você poderia elaborar um pouco mais sobre isso? Obrigada. Você pode repetir? Sim, essa é uma pergunta sobre prática. Eu vi você uma vez falar sobre a importância de disciplina na prática e como ela pode se contradizer com o nosso desejo moderno e crença na liberdade. Você poderia explicar um pouco mais sobre isso? Eu não acho que tem muito mais a ser elaborado aí, porque é algo que definitivamente parece algo que eu tenha dito, sim, porque não faz sentido para mim também. Não sei o que eu quis dizer quando eu disse isso. O que eu quis dizer com isso? Sim, a disciplina é importante. Muito bem. Apenas para falar brevemente, porque foi feita a pergunta. Mas se você me perguntar qual é, porque, desculpem, né, eu sou um ser com falhas, eu não sou um bodhisattva como a alegria suprema. Eu estou sentado diante de muitos indianos, então o meu dato no momento está sendo influenciado pelos indianos. Então, se amanhã esses indianos me falarem que agora eu vou ser o ministro da educação deles, o que eu farei é que eu vou arrasar com o atual sistema de educação indiano e eu instalarei 3 treinamentos, que são Shila, disciplina, e isso eu darei, então Shila, e aí Samadhi, a meditação, e daí Prajna, a sabedoria. Mas aí eu direi para o meu diretor que imagine que esses 3 estão passeando a sabedoria. O sabedoria deveria ser o motorista. O samadhi deveria ser, talvez, sentar no banco do lado, né? O copiloto. O disciplina, às vezes, deveria estar no porta-mala. O sabedoria precede tudo. Então, provavelmente, parece que quando nós falamos sobre a era moderna, porque eu acho que a era moderna, o que falamos sobre modernidade? Eu tenho uma sensação de que quando falamos de modernidade, falamos muito sobre a ocidentalização hoje em dia. E na ocidentalização, temos moralidades muito distintas e muitas vezes a ética e moralidade ocidental, no Ocidente, quando eles falam sobre modernidade, a ética moderna ocidental e moralidade, não sei se ela fala realmente de sabedoria, mas de acordo com Shantideva e todo mundo, na verdade os Mahayanas, se não tivermos sabedoria, a disciplina é o pé no saco. E é o criador, o maior criador da prepotência. Ok, próxima pergunta.
Próxima pergunta. Na próxima pergunta temos uma pergunta de Chong Yong-run. Desculpe, eu não sei a pronúncia correta, mas ele pergunta, ou ela pergunta, que dado que o Buda tem 1002 Budas, significa que todo Bhadrakalpa tem apenas 1002 seres iluminados? Indivíduos iluminados? Se você estiver dentro da caixa, sim. Fora da caixa, provavelmente muito mais, mas, sabe, eu entendi. Na verdade, temos muitas caixas. Temos uma caixa pequenininha que nós saímos e daí estamos dentro de uma caixa maior, certo? Então, o Alegria Suprema já perguntou como ir para fora da caixa, lembram? E, na verdade, eu me esqueci de dizer isso, que desses 1002 Budas, apenas 4 já surgiram. Essa é a boa notícia. Temos ainda 996, 98. Na verdade, tem esses dois, certo? Sim, então Bihar vai ficar muito lotada. Na verdade, todos deveriam ir para Bihar, embaixo daquela árvore, em nenhuma outra parte, apenas ali esses 1002 Budas devem surgir. Apenas ali. Na verdade, tem uma história diferente que fala sobre isso. Na verdade, eu não vi isso muito no texto, que alguém me disse isso, um lama me contou, que supostamente eles estão ali próximos da árvore Bodhi. 1002 príncipes que serão decapitados por um rei terrível. E aí eles vão falar, ok, nós iremos nos vingar, e a forma que nos vingaremos é que nós nos tornaremos Buda, e você será o nosso discípulo, você será o nosso séquito. E nesse momento, os 1002 príncipes, o séquito deles também tomam o voto. Quando você se tornar o Buda, eu serei o seu atendente, eu serei o seu discípulo e assim por diante. É por isso que Bihar vai ficar muito cheia. Muito bem. A próxima pergunta, temos uma pergunta que vem da Kaliana, que pergunta: Rinpoche, você poderia explicar mais na resposta da pergunta 13, como um Bodhisattva aspira e pede para não deixar com que outros que diminua a sua confiança da presença autêntica? Na verdade, não. Eu tentei passar por isso hoje. Eu preciso preparar isso melhor. No Sutra maior, eu estou agora cansado e preguiçoso. Por favor, Joy, você pode escrever essa pergunta, que eu acho que é a pergunta 13. Você pode, por favor, escrever isso e talvez o nome da pessoa também e o e-mail, o que quer que seja, e daí eu tentarei responder depois para essa pergunta. Obrigada, Rinpoche. A próxima temos uma pergunta do Infan Hua. Ele pergunta como um Bodhisattva pode beneficiar todos os seres sencientes. Um Bodhisattva pode trazer compaixão para o coração daqueles que fazem surgir as guerras? Especialmente. Ainda mais do que ninguém. Porque eles são levados pela própria ignorância, desejo e raiva, esses seres que causam guerras. É isso. Próxima pergunta. Vamos pegar essa pergunta aqui. A pergunta da Jen, que ela pergunta: como eu posso confiar que os tradutores
conseguiram conceber o significado exato do que o Buda queria dizer, se os tradutores não são ainda seres iluminados. É muito difícil. É muito difícil. Isso é difícil. Por isso que não apenas o tradutor, mas o editor, as pessoas que estão tentando fazer com que a tradução ocorra, nós podemos apenas fazer o nosso melhor, de forma mais sincera, a nossa aspiração mais sincera. E a nossa motivação. E claro, nós tentamos fazer o nosso melhor, tentamos abrir, como muitos de vocês sabem, no 84.000, as nossas traduções, nós nunca consideramos elas como o rascunho final. Na verdade, é um trabalho em progresso que irá... Tradução é o trabalho mais difícil, na verdade. Eu tenho certeza que vocês sabem, como Urubayat, Omar Khayyam em inglês, Urubayat é o maior vendedor, certo? O maior vendedor. Me disseram que Urubayat foi muito mal traduzido, na verdade. É quase como foi reescrito de tão mal traduzido que ele foi, e é o livro mais vendido. Mas é assim que as coisas são. É por isso que eu tenho falado muito, e eu tenho certeza que muitos de vocês sabem que... E não apenas a tradução, as palavras... Quer dizer, as palavras, por exemplo, uma palavra em inglês, ela tem uma história enorme e uma cultura inteira por trás de uma única palavra. É por isso que, se eu sou Kim Jong-un do budismo, eu realmente tomaria cuidado com palavras como compaixão, a palavra inglesa compaixão, porque eu banaria essa palavra se eu fosse isso no budismo, porque eu consigo sentir o cheiro desse entendimento colonialista e de Abraão. Mas o que podemos fazer? Nós precisamos nos comunicar com essas palavras e as pessoas deveriam fazer perguntas e realmente analisarem, serem críticas. E é assim que nós fazemos. Muito bem, Rinpoche. Talvez pudermos fazer mais duas perguntas. A próxima pergunta é da Tânia. Eles perguntaram, eu li uma parte do É um Afortunado ou Bom, e é muito diferente, toda essa lista, detalhes e qualidades, etc. Quando nós nos iluminamos, esses detalhes estarão na nossa mente, ou esse foi o resultado do Siddhartha ter nascido numa época védica e isso foi parte do DNA dele? De acordo com Chandrakirti, esqueça o Buda agora. De acordo com Chandrakirti, quando você atinge o primeiro Bhumi, você pode falar com 100 Budas em um único momento. Você recebe 100 ensinamentos distintos em um único momento. E tem várias listas, assim. Novamente aqui. Só para dar um... Porque essa é uma pergunta importante. E eu estou pegando isso emprestado dos estudos budistas, daquilo que chamamos de Brahmana, que é a epistemologia budista ou a lógica budista. Quando nós interagimos com um objeto,
o mundo, o que quer que seja, um objeto externo, interno, o que quer que seja, nós normalmente nós fazemos duas coisas normalmente. Uma delas é a percepção direta. Eu estou olhando para você e você está olhando para mim. Essa é uma percepção direta. Uma delas é inferencial. Eu vejo o seu sapato lá fora, então você deve estar dentro, certo? Esse tipo de pensamento, de lógica. Mas dessas duas, a inferência ela é secundária, porque ela pode estar realmente errada. Né? Talvez não é nem o seu sapato, talvez é um tipo de sapato igual e assim por diante. Então, nós damos precedentes à percepção direta, normalmente. Então, quando nós falamos de percepção direta, existe também 4 percepções distintas que o budismo fala. Eu não falarei sobre elas, mas uma delas é a consciência do sentido. E eu acho que os cientistas e tudo isso, eles podem entender coisas como o empiricismo, coisas empíricas. Eu estou experienciando, eu estou tocando isso, eu posso tocar isso. Agora, no budismo, esse tipo de percepção direta pelos sentidos, ela é inferior. Ela é uma percepção inferior, de classe inferior. E a razão pela qual ela é inferior é porque tem muitos filtros ali presentes. Sim, comparado com a analogia do sapato, talvez você deve estar dentro porque seu sapato está fora, ela é melhor, claro, mas mesmo assim ainda tem muitos filtros aí. Então, a percepção mais direta com um objeto é uma percepção yógica. É uma visão yógica. Quando um yogi vê as coisas, eu não acho que eles realmente na verdade, eles não ficam pegos com esse 1000 ou 1. Na verdade, certo? Eu não consigo colocar um caminhão dentro da minha xícara. Na verdade, isso vai me dar muito medo. Eu não consigo literalmente entender isso. Mas um Bodhisattva me dá uma xícara de caminhão para um Bodhisattva e o Bodhisattva vai falar, sim, claro, por que não? Tem certeza? Talvez você não quer 2? Por que não? Me dá 3 xícaras de caminhão. Eles podem fazer isso. Muito bem. Obrigada, Rinpoche. Então, vamos terminar com uma pergunta prática. Esse é de um participante anônimo. Ele pergunta, Rinpoche, eu tenho a aspiração de ler maravilhosos sutras como esse, mas quando eu vejo quão longo eles são, eu me sinto desencorajado e eu nunca começo a ler. Que conselho você nos dá para começar? Você não precisa terminar. Você não precisa terminar de ler. Por que deveríamos terminar de ler o sutra? Esse precisar terminar, você deve ter aprendido isso, né? Certo? Esse precisar fazer.